Salve, salve, galera. Boa tarde, hein? Começando o Globo Esporte de hoje falando do Palmeiras e falando de um adversário que todos os times estão encarando novamente. A Covid-19, ó. O Verdão encara amanhã o Delfim do Equador, jogando lá no Equador. É o primeiro jogo das oitavas da Libertadores. O time tá repleto de desfalques. E aí, o Verdão vai ter novidade na formação do ataque. Desfalques geram oportunidades. Um exemplo. Você sabe quem é esse jogador à direita da imagem? Provavelmente não. É o jovem atacante Fabrício, de apenas 19 anos. Estreou pelo profissional do Palmeiras no último sábado contra o Goiás. E a estreia só aconteceu porque o Luiz Adriano se machucou ainda no primeiro tempo. O Fabrício chegou hoje, o Fabrício não tinha treinado sequer com a equipa. Com uma lesão na coxa esquerda, Luiz Adriano deve ficar fora por quase um mês. É mais um da enorme lista de ausências do Palmeiras. Lista que conta com os principais artilheiros do time em 2020. Luiz Adriano, William e Rafael Veiga. E com o ataque desfalcado assim, o Fabrício tem chance de jogar uma das partidas mais importantes da temporada. Pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras se classificou para as oitavas de final da Libertadores com a melhor campanha geral da fase de grupos. E agora tem como adversário o Delfim, time equatoriano que passou pela primeira vez para o mata-mata da competição. O Palmeiras fretou um avião e viaja hoje à tarde para Manta, cidade no litoral do Equador. Todo o elenco palmeirense vai ser testado antes do voo. E, obviamente, só viaja quem testar negativo para a Covid-19. Sobre essa matéria que é sobre saúde, não é minha competência. Essa matéria até parece ser sobre saúde, mas é sobre futebol. E com tantos problemas, tá aí um bom desafio para o Abel Ferreira mostrar a competência dele como treinador. É, Casão, mas fica difícil mostrar competência também com tantos desfalques. A gente vê aí, quando a gente diz que o futebol é reflexo da sociedade, tá aí os casos de Covid e os técnicos estão tendo que se virar. Exatamente, está prejudicando, sim, prejudicando o futebol, está prejudicando a saúde dos caras, né? Os caras estão sendo contaminados. Aí vem o presidente da CBF, o Caboclo, fala que dentro das 4 linhas não pega Covid. Que fundamento científico tem isso? Se pega em todos os lugares, se você corre o risco de se contaminar em todos os lugares do planeta, por que dentro de 4 linhas você não vai pegar? Isso aí é uma das coisas muito loucas, é fugir da responsabilidade. Inclusive, daqui a pouco tem uma matéria especial aqui no Globo Esporte por essa explosão de Covid novamente no futebol brasileiro. Vamos ver como a CBF está analisando a situação. Enquanto isso, a gente vai falar do Santos, que está na caminhada do mata-mata contra LDU, contra a altitude, contra os desfalques por causa do coronavírus e, para fechar, contra o tumultuado ambiente político dentro do Peixe. Nos bastidores, a poeira ainda está baixando depois do impeachment do presidente José Carlos Pérez. Falando sobre o time, de novo, o Santos tem muitos desfalques. 10. João Paulo, Madison e Sandri, que voltaram a testar positivo para a Covid-19. Luan Pérez e Ângelo estão em quarentena por causa da doença. Jobson está suspenso e Vladimir, Carlos Sanches, Renier e Raniel estão se recuperando de cirurgia. E se no Brasil as coisas estão complicadas, difíceis, longe daqui, em outro ponto do continente, o time tenta se preparar agora para uma partida importante de Libertadores da América, que é de mata-mata e vale muito para o restante da temporada. Hoje começam as oitavas de final para o Peixe. Com tantos desfalques, muitos jogadores que não têm tanta experiência assim serão usados. É o caso do goleiro John, que vai estrear na Libertadores no 4º jogo como profissional. E tendo que encarar não só a LDU do Equador, que é um time difícil, mas também a altitude de Quito, que dificulta ainda mais as coisas para os goleiros. A diferença ela é brutal, né? Do nível do mar para 2.800, onde nós encontramos. Quando você bate na bola, se você sai junto com ela, você não consegue chegar. O John deve ter o apoio de muitos jogadores importantes que provavelmente voltam a ser titulares, como a dupla Marinho e Soteldo, para deixar leve e feliz o grupo, a torcida, os bastidores e tudo mais. Ó, e daqui a pouco a gente volta para falar justamente disso, ó, da explosão de casos da Covid-19 no futebol. É o que a gente diz, o futebol é um reflexo da sociedade, tá explodindo no Brasil, tá explodindo dentro de campo também, a gente volta já já.
De volta aqui com o GE. Olha, presta atenção. Na última rodada do Brasileirão, 61 jogadores não entraram em campo por causa da Covid-19. Muita gente está relaxando nos cuidados, deixando de usar a máscara, de usar o álcool em gel com frequência. Tem que ter higiene sempre, galera. Tá preocupante o número de casos no país e, claro, no futebol. Foram 20 jogadores do Palmeiras infectados pelo novo coronavírus só neste mês. Outros 12 do Santos. Atlético Mineiro e Vasco também vivem surtos da Covid-19. Lá atrás foi o Goiás, depois o Flamengo. A situação se repete por todo o país e é difícil que novos casos não surjam em outros clubes. Tanto é que já tem gente até pensando em como não ter tanto prejuízo esportivo se o vírus se espalhar pelo elenco. Espero que a gente possa tá sempre ganhando, tá sempre somando pontos para, se um dia houver com a gente tá bem no campeonato, tá bem tranquilo. Na última rodada da Série A, 61 atletas de 12 times diferentes não puderam entrar em campo por causa da Covid-19. O aumento no número de casos da doença não é uma exclusividade do futebol. A média móvel, que mostra o avanço da pandemia no país a partir de dados dos últimos 7 dias, subiu 78% em pouco mais de 2 semanas. Só que no futebol, o crescimento foi ainda maior. No mesmo período, a alta só entre jogadores da Série A foi de 400%. A chance de você ter um surto em grupos, ela é muito maior. E a gente sabe que o tipo de relacionamento que os jogadores têm entre si, ele acaba propiciando a transmissão do vírus, né? Porque eles acabam fazendo voos juntos, no vestiário, durante um bom tempo juntos, que é um ambiente mais confinado, é um ambiente no qual eles tiram a máscara. Então, se um jogador traz, por exemplo, o vírus para o grupo, a chance de você ter transmissibilidade ali é altíssima. É impossível rastrear com precisão a origem dos surtos nos clubes. Em áreas externas e com boa ventilação, como, por exemplo, um campo de futebol, a chance de contaminação é pequena. E mesmo em ambientes fechados, dá para diminuir bem os riscos seguindo todos os protocolos. Mas médicos e especialistas parecem concordar que depois de mais de 8 meses de pandemia no Brasil, as medidas de proteção já não são seguidas à risca. E nós notamos que a própria população, até realmente talvez pelo tempo que ficou realmente isolada, talvez tenha confundido uma liberação de atividades com falta de proteção. Isto seguramente ele vai também atingir o futebol. Recentemente, imagens de jogadores em aglomerações viralizaram. Um deles foi o Ramires, do Palmeiras, flagrado sem máscara em uma balada. Por causa do surto de Covid no elenco palmeirense, o volante, que não foi diagnosticado com a doença, acabou sendo titular no último sábado contra o Goiás. No começo do mês, 3 jogadores do Bahia também estiveram em uma festa. Como punição, Cleison, Edson e Matheus Bahia ficaram fora da partida contra o Melgar do Peru pela Copa Sul-Americana. Tomar os cuidados que são necessários nesse momento e respeitar as outras pessoas, que é importantíssimo nessa hora. Treinadores também têm causado polêmica. Sampaoli e auxiliares do Atlético Mineiro estiveram em um evento com cerca de 60 pessoas dias antes dos primeiros casos no clube. Isso sem falar nas comemorações de São Paulo e América Mineiro. Depois de classificarem suas equipes para as semifinais da Copa do Brasil, Fernando Diniz e Lisca foram para a galera. Mas o futebol não é um mundo à parte. E o que vale para a população em geral, também vale para jogadores e treinadores. Então não é hora ainda de relaxar e comemorar com aglomeração, com abraço, com contato físico. A gente tem que ter um pouco mais de paciência e esperar a vacina chegar. Está muito próximo disso acontecer. Mesmo com o grande aumento de casos de Covid entre os jogadores, o coordenador médico da CBF aponta o futebol como uma das atividades mais seguras. Uma das atividades mais seguras hoje e que tem mais controle é realmente o futebol. Se você for entrar para uma viagem de avião, sente perto de uma delegação, porque seguramente eles estão testados e negativos.
Respeitar os outros, disse tudo, Mano Menezes. Ó, mês da consciência negra, a gente está apresentando uma série de matérias especiais aqui no GE. Hoje, a importância das pessoas brancas na luta contra o racismo. São os brancos que controlam esse mundo. São os brancos que podem acabar com o racismo estrutural. Mas se as mãos brancas continuarem nos empurrando para baixo, nós não temos chances. Então digam que estão com a gente. Essas palavras são do jogador Kevin Prince Boateng, da seleção de Gana. Para ele, a luta contra o racismo não é só nossa, dos negros. Essa luta tem outro lado. Também deve ser dos brancos, de todos. Essa é a resposta do Boateng para uma pergunta difícil: como acabar com o racismo? Em 2013, Kevin Prince Boateng não se revoltou sozinho contra torcedores que imitavam macacos. Colegas do Milan, brancos e negros, abandonaram o campo com ele, ainda no primeiro tempo. Boateng tira il pallone contro i tifosi. Non si può giocare a calcio in questa maniera. A coisa mais importante para mim foi o time todo ter saído comigo de campo. Aquilo foi um gesto muito forte. Isso é uma doença e nós temos que lutar contra. Bater contra isso. Se a sociedade é racista, evidentemente que o futebol ele vai acabar reproduzindo esse racismo de alguma maneira. Esta cena, segundo os especialistas, é o momento que Álvaro Gonzalez teria chamado o Neymar de mono, macaco em espanhol. Isso é coisa do jogo, né? Isso é coisa do jogo, não precisa levar isso tão a sério. É colocado nesse lugar, né? De como que isso não fosse uma ofensa. Neymar foi expulso e pegou 2 jogos de suspensão por ter agredido Álvaro Gonzalez no fim da partida. Ele está vendo como é que funciona, como é que opera o racismo. As pessoas tentam desqualificar o que aconteceu, impõem a dúvida à vítima, será que ela realmente sofreu racismo, né? É muito difícil você condenar alguém por racismo e injúria racial no Brasil. Vamos supor que o juiz te condene pelo crime de racismo. Mas os seus advogados vão recorrer e vão pedir uma desclassificação de racismo para injúria racial. Depois haverá um pedido para desclassificação de injúria racial para injúria simples. E depois de injúria simples para ofensa ou ameaça. Não faltam gestos, não faltam palavras. Trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos os lugares, todas as áreas, todas as classes. Não falta luta. Parem de nos matar! Vidas negras! E ainda sobram crimes de preconceito de cor. Então, o que falta? A gente admitir a existência dele. A gente está num país que durante muito tempo romantizou a existência do racismo ou negou a existência do racismo, né? Apesar de eu não ter ido lá na África e ter trazido eu mesmo escravos para cá, para o Brasil, eu me beneficio hoje de tudo isso que aconteceu. Então, para o branco se dar conta de que há racismo e que ele é beneficiado pelo racismo, é duro, é difícil pra caramba, porque você se dá conta de que o problema é seu. Talvez o caminho tenha sido apresentado pelo prisioneiro 46664, detido por 27 anos na ilha de Robben, na África do Sul. Em 1995, depois do fim do apartheid, Nelson Mandela tentou unir um país de maioria negra e um time quase todo branco. A conquista da Copa do Mundo de Rugby em casa foi uma semente. A colheita veio 24 anos depois, com outro título mundial. Nós temos tantos problemas no nosso país, mas um time como esse, nós viemos de diferentes origens, diferentes raças, e nos unimos para um objetivo, algo para alcançar. Eu realmente espero que o que estamos fazendo pela África do Sul mostre que nós podemos nos juntar para alcançar algo. E para você, como acabar com o racismo? Não sintam medo. Não fiquem em silêncio. Nós estamos com vocês e só queremos saber se vocês estão com a gente.
Ó, faltam 14 dias para o maior prêmio de esportes da América Latina, hein? O prêmio eSports Brasil. Esse ano não tem aglomeração, né? Você sabe. A festa é virtual no dia 8 de dezembro, ao vivo no Sport TV 3. Um júri formado pelos principais portais de esportes vai escolher os nomes que mais se destacaram em 2020. E você pode ajudar a escolher o craque da galera. Então entra lá no ge.globo/esportes para saber como votar. Daqui a pouco no GE tem Ludmilla, não tem Anitta, mas essa Ludmilla brilha muito, é atacante da seleção, é já já. A gente podia vir aqui falar da disputa pela artilharia do nosso querido campeonato italiano. Cristiano Ronaldo e Ibra. Ibrahimovic. Ibra e CR7. Tá pegando fogo, moleque. O CR7 fez mais 2 gols e chegou a 8 na artilharia na vitória da Juve contra o Cagliari. Olha aí, ó, corte pro meio e caixa. Linguinha pra fora pra comemorar. Esse é nosso robozão. Ele tem linguinha, é isso. Sempre no lugar certo e na hora certa. Tá lá, ó, pra completar o cruzamento. Sim! A gente também poderia falar que o Ibra deu essa cabeçada maravilhosa na vitória do Milan contra o Napoli. Que isso, o vô tá muito on. Ele fez mais um, chegando a 10 gols, a artilheira do italiano, líder do campeonato. Mamma mia, o cara tá demais. Porém, hoje, meu amigo, hoje não. Hoje eu tenho uma proposta, tá? A gente não vai falar deles. Hoje a gente vai falar dela, Ludmilla. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Nossa artilheira chegou chegando, bagunçando a zorra toda, sacou, né? E fez gol de tudo que é jeito na goleada do Atlético de Madrid pra cima do La Coruña. Fez gol aproveitando a falha da zaga. Fez gol de cabeça. Fez gol de centroavante raiz, aquele de carrinho. Fez gol driblando a goleira. Só faltou entrar com bola e tudo. E ainda deu uma assistência. Humildade. Que isso, Lud? Acabou com o jogo. Coisa linda. Hoje é dia de Brasil. Hoje é dia de Ludmilla. É hoje. Joga muito. Até amanhã com mais GE. Tchau.